Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos testar uma nova forma de realizar as aulas da residência, tá certo? Depois vocês me deem um feedback com relação a essa gravação, sobre a qualidade do áudio, do vídeo, tudo bem? Então hoje vamos falar sobre a leptospirose e a raiva. São duas aulas rápidas, diretas, objetivas, mas extremamente importantes para que nós possamos lidar de forma correta com o nosso paciente frente a essas possibilidades diagnósticas, tá certo? Então vamos lá. Começando sobre a leptospirose, ela vai ser uma doença que ela é considerada como uma antropozoonose e ela, embora ocorra em praticamente todos os países do mundo, ela é endêmica em países em desenvolvimento, né, porque ela está muito relacionada a saneamento básico, né, tendo em vista que o principal transmissor, hospedeiro dessa doença vai ser os roedores, né, vão ser os ratos. Mas ela pode ser transmitida por vários outros animais, tá? Inclusive como cachorros, por exemplo. Tá? A leptospirose ela vai ocorrer por causa da bactéria Leptospira interrogans. Existem outros tipos de leptospiras, porém a interrogans que vai ser a forma patogênica, né? Então ela vai ser a de maior importância para o nosso estudo. Lembrando que a Leptospira interrogans, ela existem mais de 200, algumas literaturas colocam com mais de 300 sorotipos, mas todos eles, ou pelo menos a grande maioria deles, podem ser patogênicos. Lembrando que é uma doença de notificação compulsória imediata. O que seria a notificação imediata? É aquela que tem que ser comunicado em até 24 horas, tá? Então nós temos a notificação semanal, que, como o próprio nome diz, uma vez por semana você notifica os órgãos competentes, e tem aquelas situações que são as de notificação imediata, ou seja, tem 24 horas para realizar a notificação. Bem, nós temos duas fases, né, no quadro clínico dessa patologia, que é a fase precoce, ou fase septicêmica, como alguns livros costumam colocar, e a fase tardia, ou fase imune. A maioria dos pacientes, eles ficarão nessa fase precoce e nem desenvolverão nem outros sintomas da fase tardia, tá? Um grande problema que nós temos com o diagnóstico da leptospirose é que, por a maioria dos pacientes não desenvolverem para a fase imune, né, ou seja, a fase tardia, que vai ser a fase grave da doença, a maioria vai ficar então somente nessa fase precoce. Os sinais e sintomas são muito sugestivos com duas patologias que nós conhecemos muito bem. Então esse paciente ele não vai evoluir para pior, pelo contrário, ele vai resolver o quadro dele sozinho, vai ser um quadro autolimitado. E a sintomatologia, presta atenção, se eu falar para vocês que um paciente ele chegou com cefaleia, podendo ter cefaleia inclusive retroorbital, mialgia, febre, anorexia, náuseas, vômitos, exantemas, o que vocês vão pensar? Primeira coisa, vocês vão pensar em dengue, não é? E se vamos fazer uma modificação aqui, colocar mais um sinal aqui, mais um sintoma na verdade, questão de tosse. Bem, com tudo isso aqui, até que a influenza não é tão comum você encontrar o exantema, né? Embora não seja proibitivo, mas não é comum você encontrar. Mas vamos supor, você faz essa troca do exantema pela tosse, nós temos um quadro de influenza. Nós temos um quadro de Covid, vamos assim dizer, né? Então esse que é o problema, que esse paciente muitas vezes, em torno de 85% das vezes, ficará somente com esses sintomas da fase precoce, um quadro autolimitado, e aí vai ser notificado para influenza, notificado para dengue ou para alguma outra patologia. E não lembrado da possibilidade diagnóstica da leptospirose. Aprofundando um pouco mais nesses sinais e sintomas, essa mialgia ela vai ser principalmente em região lombar e panturrilhas, tá bom? Pode apresentar um hepato, até mesmo esplenomegalia. Linfonodomegalia também é comum você encontrar. E a sufusão hemorrágica e até mesmo a piúria estéril.
né? Então, quando você faz um exame de urina desse paciente, você vai encontrar essas alterações, mas vai encontrar, inclusive, piócitos, mas o paciente está sem sintomas de disúria, né? Uma observação que eu faço, que esse exantema na leptospirose, fazendo a diferenciação da dengue, que na dengue o exantema ele vai ocorrer a partir do terceiro, mais comum a partir do quinto dia de sintomas, é um exantema altamente pruriginoso, tá? Já o exantema da leptospirose, ele não é pruriginoso e geralmente vai ocorrer a partir da segunda semana. Então não é que o paciente já abre o quadro com exantema. Não, pelo contrário. Vai ser por volta da segunda semana e também não vai ter o prurido característico da dengue. Quem já teve dengue sabe como é que é o prurido. É realmente muito, muito intenso e mesmo você tomando antialérgico, né, parece que não resolve. Parece que não resolve o prurido de forma tão intensa. Diferentemente da leptospirose, que não vai ter o prurido nesse exantema. E 15% desses pacientes, aí sim, vão evoluir para a fase tardia, né, para a fase imune. Que aí já é uma fase grave, que eu tenho que cuidar bem desse paciente, porque pode sim levar a óbito se não tratado de forma correta. Então esse paciente vai apresentar um quadro intenso de icterícia, é uma icterícia que nós chamamos de icterícia rubínica, né? Pode apresentar insuficiência renal, assim como insuficiência hepática, hemorragias e uma dor abdominal intensa. Esses três primeiros sintomas aqui que eu coloquei do quadro clínico, a icterícia, a insuficiência renal e as hemorragias, vão caracterizar o que nós chamamos de síndrome de Will, tá? Então, é comum em questão de provas, provas de residência, prova de obtenção de título, você questionar quais são os componentes da síndrome de Will, tá? Então vai ser a icterícia, no caso a icterícia rubínica, insuficiência renal e as hemorragias, tá certo? Aqui um quadro comparativo que tem no Duncan, ele colocando com relação aos exames, né? Hemograma, exame de urina, PCR, ureia, creatinina, as bilirrubinas, o TGO e TGP, o TAP e a amilase. E fazendo comparação com a forma anictérica ou com a forma ictérica. Lembrando que na forma anictérica, praticamente não há uma alteração. Quando há uma alteração, é uma elevação pequena, pode ou não estar alterada. Então, assim, a fase anictérica a gente nem pede exame, justamente por isso. Tá? Não vai haver uma alteração importante, não. Já na forma ictérica, né, que vai ser aquela fase tardia, a fase imune, esse paciente já vai apresentar uma grande alteração. É uma leucocitose com a plaquetopenia. A questão da urina vai ser a mesma coisa dos dois. PCR, ureia, creatinina, tudo elevado, bilirrubinas. Relação bilirrubina direta com a indireta, maior que 3. Alteração também no TGO e TGP. Aí o TAP pode variar, ou pode estar diminuído, ou mesmo pode estar aumentado. E a amilase também vai estar elevada. Então, só fazer essa comparação que na forma anictérica, praticamente nós não pedimos exames, porque eles estarão, na grande maioria das vezes, valores normais. Já na forma ictérica, esses exames aí sim estarão elevados e é interessante a gente poder acompanhar para poder ver a evolução desse paciente. Mas aí nós já estamos falando de um quadro que vai ser um acompanhamento hospitalar, tá? Então, assim, na forma anictérica, tudo bem, um acompanhamento ambulatorial, mas a ictérica já é um tratamento hospitalar. Então, o diagnóstico nós temos a forma clínica e a forma laboratorial. Na forma clínica, vai ser um diagnóstico com esse paciente. Ele vai ter que obrigatoriamente apresentar um quadro de febre de início agudo, uma cefaleia e mialgia, mais um desses dois seguintes critérios. O critério 1, ele tem um antecedente epidemiológico sugestivo, nos 30 dias anteriores à data do início dos sintomas, ou o critério 2,
que ele vai ter pelo menos um do que eu vou falar aqui agora. Sufusão conjuntival, né, que são aquelas hemorragias na conjuntiva. Sinais de insuficiência renal aguda, icterícia ou até mesmo aumento de bilirrubinas. Né? Eu falo assim porque às vezes a bilirrubina está um pouco aumentada, mas você não conseguiu perceber a icterícia. Então você já consegue fechar o diagnóstico também. E fenômenos hemorrágicos. Né? Já para o diagnóstico laboratorial, né, você tem um diagnóstico tanto na fase precoce quanto na fase tardia. A questão da fase precoce vai ser principalmente com o exame direto, né, que vai ser pela inoculação em animais de laboratório, até mesmo pelo PCR. Agora, o que a gente acaba utilizando, quando não utiliza o critério diagnóstico por critério clínico, né, vai utilizar nessa fase tardia, que vai pedir o IgM, né, através da ELISA, que seria coletado a partir do 7º dia, ou o padrão ouro, que o padrão ouro é a microaglutinação. Nós temos também a macroaglutinação, mas aí ele não é que não é utilizado, é porque a micro hoje é considerada como o padrão ouro. Tá? A macro já foi até mais utilizada, mas a microaglutinação que é considerada hoje como o padrão ouro para o diagnóstico da leptospirose. E aí, o tratamento ele vai ele vai diferenciar com relação à fase. Eu já havia adiantado que o tratamento da fase precoce, ele vai ser por via ambulatorial, né, um tratamento via oral, e o tratamento da fase tardia vai ser um tratamento intra-hospitalar, tá? Então vamos lá. Na fase precoce, o tratamento ambulatorial vai ser por via oral, vai ser de 5 a 7 dias, com qualquer um desses antibióticos aqui. O que nós mais utilizamos é a doxiciclina, né? Na dose de 100 mg, um comprimido pela manhã e um comprimido pela noite, né? De 12 em 12 horas. Ou a amoxicilina, né? De 500 mg de 8 em 8 horas. Alternativamente a qualquer um desses dois antibióticos, nós temos a azitromicina, que pode ser utilizado como dose única diária, né? De 500 mg por 3 dias. Né? O principal é a doxiciclina, tá? Qualquer uma dessas medicações, elas podem ser utilizadas isoladamente, tá bom? Eu acho que na hora que eu fui falar da amoxicilina, eu falei amoxicilina, talvez pode ter dado a entender que era doxiciclina mais amoxicilina, né? Não, é doxiciclina sozinho, ou amoxicilina sozinho, ou azitromicina sozinho, tá bom? O que acontece é que a doxiciclina, ela não é indicado para crianças. Algumas literaturas colocam não é indicado para menores que 12 e outros para menores que 9. Via de regra, a gente não utiliza para criança, não utiliza para gestantes e para aqueles pacientes também que apresentam problemas hepáticos, também não seria tão indicado, tá? Mas ela acaba sendo a principal opção de tratamento. Já na fase tardia, como vai ser um tratamento hospitalar, é um tratamento por via endovenosa de 7 a 10 dias. E os antibióticos nós utilizamos é a penicilina G cristalina, a ampicilina, ceftriaxona, a ceftriaxona nós já temos na unidade de saúde, né, ou a cefotaxima, tá? Mas o que é mais importante para a gente é poder saber fazer o diagnóstico de forma correta ou pelo menos suspeitar desse diagnóstico. Porque, como eu disse, você pega esse paciente e vê aqueles sinais e sintomas sugestivos de dengue, sugestivos de influenza, nem passa pela sua cabeça a possibilidade de leptospirose, tá? Isso não pode ocorrer. A gente tem sim que pensar nessa possibilidade, tá? Tem hora que é um paciente que ele trabalha, por exemplo, num canavial, né, fazendeiro, então nós temos que sim pensar nessa possibilidade. Mas não se apegar somente a essa contaminação rural não, tá bom? Hoje nas cidades nós encontramos sim ratos, não é tão raro você ouvir que em alguns domicílios podem aparecer um ou outro roedor e aí a gente nunca sabe, né? Pode sim transmitir a leptospirose. Então essas foram as referências utilizadas para a leptospirose, tá? Aqui é um guia de vigilância em saúde do Ministério da Saúde, o DANCA e o GURSO, que nós já conhecemos muito bem.
Como eu disse, são aulas rápidas, diretas, objetivas, né? A leptospirose é mais para poder lembrá-los da possibilidade diagnóstica. E assim, o que acontece? Se você diagnosticar precocemente, você já consegue iniciar já com antibiótico adequado, já começa a fazer o tratamento e ok, o paciente não vai evoluir, ou pelo menos tende a não evoluir para formas graves. O problema é que esse paciente muitas vezes ele pode se resolver espontaneamente, né? Ele pode resolver sozinho e aí que é um problema, que esse paciente não é notificado, você não consegue identificar essa situação e gerar prevenção nos outros casos, né? Mas é importante sempre lembrar dessa possibilidade diagnóstica. Então, passando para o nosso segundo e último tema, vamos aqui falar sobre a raiva. A raiva, na verdade, eu coloquei esse tema para a gente poder discutir, porque houve uma modificação no protocolo, tá? Eu vou comentar aqui agora, mas já adiantando, o que acontece? Os principais livros que nós utilizamos na atenção primária, que é o Duncan e o Gusso, eles estão desatualizados com relação a isso. Eu vou pontuar para vocês aqui o protocolo do Ministério da Saúde, através de uma nota técnica que foi emitida pelo Ministério da Saúde em 2022. E o Duncan, a última edição dele de 2022, ainda não continha, quando ele foi publicado, ainda não continha essa nota técnica. E o Gusso, a edição mais recente, é de 2019, então obviamente também não vai estar, tá bom? Mas vamos lá. Então, com relação à raiva. A raiva é uma doença viral aguda que apresenta um quadro clínico gravíssimo. É tão grave que não há cura, né? A partir do momento que a pessoa apresenta os sintomas de raiva, a única coisa que nós podemos fazer é um tratamento de forma paliativa. Eu não me recordo se foi no Gusso ou do Duncan, mas eu acho que foi no Gusso. Ele coloca que foi feito um experimento com algumas pessoas, não me recordo em qual país, mas foi feito um experimento para tentar um tipo de tratamento. Aqueles que sobreviveram, que foi uma porcentagem baixíssima, todos aqueles que sobreviveram tiveram sequelas graves, tá? Então, é um quadro clínico grave e a gente considera como intratável, né? Mas, enfim, o que acontece? Essa infecção não ocorre de forma imediata. Há um período de incubação aproximadamente de 1 a 3 meses, tá? Em média, em torno de 45 dias, tá bom? Então não é porque essa pessoa foi mordida ou teve um acidente, né, com um cachorro, gato ou com outros animais que já vai de imediato apresentar os sintomas de raiva. Não, você tem esse período de incubação, até um período um pouco mais prolongado, né, na minha opinião. Mas então por isso que nós temos que diagnosticar de forma correta para poder fazer as medicações também, tá? Assim como a leptospirose, ela é uma doença de notificação imediata, né? Ou seja, 24 horas para realizar essa notificação. No ciclo de transmissão, nós temos, vamos colocar, 4 ciclos. E qualquer um desses 4 ciclos, o homem pode ser contaminado. Então nós temos pelo ciclo aéreo, né, com os morcegos, o ciclo rural com bovinos, equinos, suínos, caprinos, o ciclo urbano, que aí sim é o mais comum, né, o que a gente sempre ouve falar, né, com relação a cães e gatos, e também a transmissão silvestre, né, com o cachorro do mato, com o macaco, enfim. Mas o principal para a gente acaba sendo o ciclo urbano, tá bom? Então vamos lá. O diagnóstico, ele pode ser feito tanto através do método PCR ou até mesmo pela pesquisa do antígeno rábico, né? Por imunofluorescência direta. Isso aqui, na verdade, é mais questão de curiosidade. O que é mais importante para a gente é com relação à profilaxia. Essa sim que é importante. Mas apenas para poder ilustrar e enriquecer, na verdade, a aula, coloquei essa informação. Ambos, tanto o material de saliva
ou até mesmo de folículo piloso, né, biópsia da pele, você consegue fazer esse diagnóstico. E no caso do PCR, ainda tem a coleta de líquor e pelo antígeno rábico, através do material da córnea, né, feita a coleta da córnea. O tratamento, como eu havia comentado, é apenas um tratamento de suporte, um tratamento paliativo, né? Então, mesmo aqueles pacientes que o Duncan citou, que foi feito uma tentativa de tratamento, as sequelas foram sequelas gravíssimas, tá? Então vamos lá. Na profilaxia pós-exposição, uma coisa que muitas pessoas esquecem é com relação ao estado vacinal desse paciente. Esquecem com relação à profilaxia antitetânica, né? Sempre pensam na vacina, pensam no soro, às vezes no antibiótico, mas esquece desse estado vacinal. É importante sempre lembrar. Se o paciente apresentar uma lesão leve, a minha preocupação tem que ser se ele tem uma vacina de pelo menos 10 anos. E se for uma lesão grave, uma vacinação de no máximo 5 anos, tá bom? Então, quando nós formos classificar essa lesão, esse acidente, nós temos que diferenciar essas 3 situações aqui, ó. Primeiro, é um contato indireto ou é um acidente leve ou até mesmo grave? O contato indireto vai ser aquela situação que é a manipulação dos objetos desse animal, tá? Então, eu entrei em contato, estou com a pele íntegra e entrei em contato com a vasilha, vasilha para colocar a ração do cachorro, para colocar a ração do gato, né, para eu poder ir lá na fazenda colocar comida para boi, vaca, cavalo, porco. Se é um contato indireto, se eu estou com a pele íntegra, independente se eu peguei nesses vasilhames, né, nesses objetos, ou até mesmo se houve uma lambedura ou contato com secreções e excreções desse animal, lembrando, em pele íntegra, é considerado como um contato indireto, tá? Já o acidente leve vão ser aquelas lesões superficiais, né? Mesmo as lambeduras em lesões superficiais. Então, se for um ferimento superficial que ocorreu em tronco ou em membros, lembrando, excetuando mãos e pés, eu vou considerar como um acidente leve. Já o acidente grave vai ser qualquer lesão, por mais que seja superficial. Vai ser lesão já em face, pescoço, mãos, pés e mucosas, tá? Qualquer lesão, por mais leve que seja, por mais superficial que seja, é considerado como um acidente grave. Assim como lambeduras em mucosas ou em lesões graves pré-existentes, tá? Os ferimentos profundos, múltiplos e extensos também são considerados como um acidente grave. E aqui, já adentrando propriamente na profilaxia, lembrar o seguinte: qualquer lesão que ocorra por morcegos ou mamíferos silvestres é considerado como uma lesão grave, como um acidente grave. Então, obrigatoriamente, eu tenho que fazer soro mais vacina. Em todas as situações, a vacina vai ser aplicada. Obviamente, quando tiver que ser aplicada, as vacinas são aplicadas em 4 doses. Houve até um período que era feito 5 doses, mas atualmente são em 4. A saber, nos dias 0, 3, 7 e 14, tá? Uma observação que eu faço é que nem sempre você vai encontrar o soro antirrábico disponível, tá? E qual que é a situação? Se for necessário aplicar o soro, né, fazendo a avaliação de acordo com a lesão, esse soro ele pode ser aplicado até o 7º dia da primeira dose da vacina, tá bom? Então, não tem o soro agora, eu já fiz a vacina do dia 0, eu fiz hoje, tá ok. Eu fiz a vacina do dia 3, ok. O soro só chegou lá no 6º dia, 7º dia, faça. No 8º dia, aí já não tem mais eficácia nenhuma. Então, até o 7º dia, eu posso fazer o soro. Estou falando isso porque, como eu disse, é muito comum você não ter. Você encaminha esse paciente, né, para vigilância
E aí a vigilância faz essa solicitação, e aí, no caso, aqui em Votuporanga, a hora que vai para a vigilância, eles mesmos que fazem os cálculos, né? O cálculo da prescrição do soro. Que vão ser 2 tipos de soro, e aí cada um do tipo você tem um cálculo diferente. Um vai ser com 40 unidades por quilo, o outro vai ser de 20 unidades por quilo. Aí você tem que ver qual dos dois vai estar disponível para poder fazer essa aplicação. E a aplicação vai ser assim, fazer pelo menos a metade perilesional e o restante você pode fazer intramuscular. Mas vamos supor que a lesão tenha sido uma mordedura, vamos supor, mordeu a perna do paciente, próximo do glúteo. Você não vai aplicar esse restante na intramuscular próximo dessa lesão. A gente já tem que ser um pouco mais distante, porque na lesão você já aplicou o soro perilesional, tá certo? Outra observação que eu faço é com relação à sutura. A sutura dessas lesões, você só vai fazer se realmente for muito necessário. E não é uma suturando tudo, vai ser aproximar as bordas, tá? Então nada de um paciente estar com uma lesão aqui no braço, vou costurar bem apertadinho. Não vai fazer isso não, tá? Então só se for necessário, só aproximar bordas. Geralmente a gente acaba fazendo isso quando ocorre em face, em pescoço, ou então quando é uma lesão muito extensa, ou até mesmo muito profunda, só para poder facilitar realmente essa cicatrização. Via de regra, é só, você toma cuidado, né? Você vai aplicar o soro, a vacina, mas vai ter que lavar com água e sabão e não é feito essa sutura, tá? Com relação à profilaxia com antibiótico, algumas literaturas colocam que é necessário fazer sim, tá? Outras nem tanto. Via de regra, o que é mais comum? Se for uma lesão grave, você tem uma indicação maior de sim fazer essa profilaxia. Se for uma lesão leve, aí você vai acabar considerando. E o antibiótico que nós utilizamos, na maioria das vezes, vai ser a boa e velha amoxicilina com clavulanato, tá bom? Aí assim, outra divergência é que algumas literaturas colocam de 3 a 5 dias, outras já colocam de 5 a 7 dias. Via de regra, pode dar para colocar como 5 dias, para fazer, quando necessário, para fazer essa profilaxia. Aqui é a nota técnica que eu citei para vocês, que foi publicada, atualizada em maio de 2022. E o que essa nota técnica ela coloca? Ela fala o seguinte: na verdade, o contato indireto não mudou, tá bom? Então, toda vez que você tem um contato indireto, a única coisa que eu vou fazer é lavar com água e sabão. E, na verdade, lavar com água e sabão você vai ter que fazer em qualquer uma das 3 situações. Se é contato indireto, se é acidente leve ou acidente grave, vai ter que lavar com água e sabão. Então aqui já ocorreu a modificação, tá bom? O que acontece? Quando você tem uma lesão e essa lesão ela ocorreu, o cão e o gato ele está raivoso ou já há suspeita de raiva, ou desapareceu, ou morreu, ou até mesmo fugiu, né? Na verdade vai ser desapareceu, ou é um animal doméstico de interesse econômico de produção, como equinos, suínos, bovinos, né? Caprinos. O que eu tenho que fazer? Se for um acidente leve, lava com água e sabão em todos os casos e já faz as 4 vacinas. Ou pelo menos já faz o agendamento para as 4 vacinas. Né? A vacina no dia 0, dia 3, dia 7 e no dia 14. Tá bom? E aqui, se o animal, o cão ou gato, ele não tiver suspeita de raiva no momento da agressão e for passível de observação, lava com água e sabão e observa, tá? E aí, se o animal passou os 10 dias, não aconteceu nada com ele, se ele não morreu, não desapareceu ou não tornou-se raivoso, vida que segue, encerra o caso. Agora, se aconteceu alguma situação dessa até o 10º dia, aí eu já tenho que fazer a vacinação nos dias 0, 3, 7 e 14, tá bom?
E aí, a mudança que teve foi porque antes, se você for pegar o Duncan ou até mesmo o Gusso, eles estão iguais, né? E eles colocam, que se for acidente grave, é importante eu fazer as vacinas nos dias 0 e 3, e aí até mesmo fazer o soro, e aí eu acompanho por 10 dias. Agora não é mais necessário, tá? Você só vai fazer de cara a vacina, soro, se for morcego, animal silvestre, ou se esse animal, cão e gato, como eu disse, é raivoso, ou está com a suspeita de raiva, desapareceu, morreu, ou é esse animal de interesse econômico. Aí sim, você já vai fazer a vacina. A diferença do acidente leve para o acidente grave é somente o soro, tá? No leve você vai fazer tudo isso aqui e no grave você vai acrescentar, na verdade, o soro. Então, em ambos, se for necessário, vai lavar com água e sabão, se necessário, faz as vacinações. E o soro somente se for um acidente grave, nessa situação aqui, para você já fazer de cara. Agora, se você tiver como observar o animal por 10 dias, independente se é leve ou se é grave, você observa. Se o animal está tudo bem com ele, vida que segue, encerra o caso. 10º dia, aconteceu alguma coisa, morreu, desapareceu ou tornou raivoso, aí é diferente. Eu inicio a vacinação e faço o soro. Lembrando que o soro ele pode ser feito até o 7º dia após a primeira dose, tá certo? Então, como macete aqui, no contato indireto só lava com água e sabão, no leve eu acrescento a vacina e no grave eu acrescento o soro, tá? Sempre fazendo esse escalonamento, tá bom? Então, eu coloquei um caso clínico aqui. Então, vamos lá. Roberto, de 25 anos, ele comparece em SF com marcas profundas de mordeduras em ambas as mãos, além de arranhaduras em face e antebraço. Ó, acabei não marcando aqui de vermelho, mas ó, mãos já é um acidente grave. Face, então, né? Antebraço, se for lesão mais profunda ou extensa, aí poderia ser classificado como grave. Mas já tenho lesão em face e lesão em mãos, então já sei que é grave. Informa ter sido atacado por um cachorro de rua que fugiu, ou seja, eu não tenho como observar esse animal. Eu tenho uma lesão grave que eu não consigo observar o animal, tá? O médico é informado que não há nenhum tipo de soro antirrábico disponível na unidade. É comum você perceber isso, você acaba fazendo a solicitação. Então, qual seria a melhor opção para esse caso? Eu tenho que notificar o caso, né? Lavar os ferimentos com água e sabão, prescrever a vacina antirrábica nos dias 0, 3, 7, 14, solicito o soro, que poderá ser feito até o 7º dia após a primeira dose da vacina, e vou verificar a situação vacinal antitetânica. Poderia aqui, inclusive, pensar na profilaxia com antibiótico também, tá bom? Bem, pessoal, as duas aulas foram sobre isso, né? Foi sobre a leptospirose e a raiva. Como eu disse, são dois temas rápidos e objetivos, tá? Talvez o que é mais comum pra gente vai ser com relação à profilaxia para raiva, né? Mas aí com essa mudança da nota técnica já nos facilitou bastante. Via de regra, você observa o animal. Conseguiu observar, tá tudo bem? Encerra o caso. Agora, se não consegue observar ou já está em um sinal de raiva, aí eu já tenho que fazer as 4 doses de vacina. Já faço o soro, se for uma lesão grave também, tá bom? É isso. Então, como eu disse, foi a primeira vez que fizemos essa gravação aqui. E qualquer coisa, vocês me comuniquem aí para ver se a gente vai seguir dessa forma ou se foi somente hoje ou não. Mas já adianto que a expectativa é sim que nas próximas aulas, não garanto, vamos dizer assim, na próxima mesmo, mas que a expectativa é que sejam aulas gravadas, algumas até mesmo fazendo aquela aula ao vivo como nós fizemos ao longo desse R1, tá certo? Então, um abraço e até mais.